Aumente o volume. Aumente o volume. Brasil! 5, 4, 3, 2, 1. Esta é a sua rádio. Esta é a sua rádio. Ouça agora a poderosa palavra de Deus com o pastor Moisés Campos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É isso aí, boa tarde, gente, bom dia, boa noite, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa alcançá-lo nesse dia maravilhoso, aonde você estiver, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, com a sua família. Quem sabe você está regressando do trabalho ou indo para o seu trabalho nesse dia. Nós queremos desejar do mais profundo do nosso coração que o amor de Deus, que a graça do Senhor e a bondade de Deus possa lhe alcançar. Olha, gente, para nós é um motivo de muita alegria, porque nós estamos regressando aos microfones de um programa de rádio. Depois de muitos anos fazendo o programa ali na Grande Boston, nós mudamos, fizemos residência agora na Flórida. E depois de 2 anos e meio, ficamos um pouco afastados, distante dos microfones, mas já graças a Deus, aprove ao Senhor nos trazer de volta. E para mim é uma alegria, é uma honra, é um prazer, uma satisfação imensa, e também devido a muitos pedidos, muitas pessoas nos pedindo: pastor, onde está o programa? Não vai fazer o programa mais, não vai voltar a fazer o programa, e nos faltava tempo, né? Mas devido ao pedido dos irmãos e também, é claro, acima de tudo, a vontade de Deus, nós estamos aqui. E desta feita, olha, gente, esse programa de hoje é um programa muito especial. Primeiro porque é um programa depois de muitos meses, de 2 anos e meio, sem fazer programa. Já para mim, hoje foi um dia muito especial, porque a ansiedade, o desejo, a vontade de estar interagindo com você. Hoje eu fiz uma pequena chamada já na minha rede social, já recebi um carinho enorme das pessoas. Eu não vou aqui mencionar o nome, porque são muitas pessoas, e para mim isso foi uma alegria muito grande. E só de estar aqui com você hoje, sabe, para mim isso me faz muito mais do que satisfeito. E também tem vários outros motivos. Hoje, nesse programa piloto, nesse programa início, né, dessa programação, e eu quero contar já com a sua ajuda, com as suas orações, que Deus possa nos sempre abençoar, nos iluminar, nos dar graça, porque como eu fiz na chamada de hoje, para termos um programa dessa magnitude, né, dessa amplitude, desse alcance, dessa qualidade, exige muito esforço, é uma batalha, é uma luta, mas enfim, nós estamos fazendo tudo isso para a glória do nome do Senhor. Então eu quero expressar aqui a minha alegria, tá? Você que vai nos ouvir, quero mandar um abraço para quem vai nos ouvir, é claro, desde lá de Boston, de Massachusetts. Você que está me ouvindo aí, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Os meus amigos, irmãos, pastores que nós deixamos aí na Grande Boston. É uma alegria muito grande poder falar para você, falar com você, ouvir você e deixar ser um instrumento da parte de Deus para a sua vida. Quem está me ouvindo também no Brasil, na Europa, em todas as partes, pessoas carinhosamente mandam mensagem. Muitíssimo obrigado. Olha, nós estamos aqui agora residindo na Flórida já há mais de 2 anos, quase 2 anos e meio, e nós estamos pastoreando uma igreja, uma belíssima igreja que o Senhor colocou nas nossas mãos. O trabalho é um trabalho missionário, e nós estamos aqui com o desejo de propagar a mensagem de Deus. Então eu quero contar com você, com a sua audiência, com a sua participação, que sempre esteve comigo, e hoje o programa está imperdível. Você não pode perder, porque daqui a pouquinho eu quero introduzir aos microfones, nós vamos ouvi-lo, a sua apresentação, a sua introdução, mas hoje nós temos a grata satisfação
o privilégio de receber. Está na linha já conosco, daqui a pouquinho nós vamos ouvi-lo, né? Pastor Luiz Prestes é um amigo, esteve conosco recentemente algumas semanas aqui na igreja ministrando, falando sobre esse tema que não tem fim, né? Que é sobre a escatologia. E daqui a pouquinho ele vai participar conosco ao vivo, você não pode perder, fique aí. Eu já ia dar o meu telefone, mas não tem telefone não. É ao vivo, é no ar, é na internet, você vai poder participar conosco, tá certo? Vamos lá, gente. Daqui a pouquinho a gente volta, segura aí. E hoje também, gente, no programa, para brilhantar, para cooperar, para deixar aqui a sua soma, está conosco também pastor Wallace Pereira, que se dispôs a nos ajudar nessa obra, nesse trabalho. E eu quero convidar os microfones do nosso programa. Ele vai dar uma palhinha, vai dar uma palavra para você. Pastor Wallace, boa tarde. Que prazer, pastor Wallace, ter você conosco. Que prazer ter você aqui nesse programa inicial. Como é que está você, pastor? Paz do Senhor, pastor Moisés, a paz do Senhor para todos os ouvintes que nesse momento estão nos escutando. Nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade de estar anunciando o Evangelho de Jesus. Estou muito feliz nesse dia de hoje de estar juntamente com o pastor Moisés. Já sou um ouvinte já desde Boston, tenho participado com o pastor Moisés e nesta feita Deus nos concedeu a oportunidade de estarmos cooperando com Ele aqui na Flórida e fazendo a obra de Deus junto. Eu creio que esse programa vai ser de grande bênção para a sua vida. Esteja ligado, esteja participando, que Deus tem uma palavra ao seu coração. Muito obrigado. E por falar em participação, em palavra e participando conosco, pastor Wallace, as pessoas podem participar conosco via a nossa rede social. Ou é no YouTube, porque esse programa vai no ar no canal do YouTube, nosso canal, e no nosso Facebook também, tá certo? Então você não pode perder. Pastor Wallace, hoje foi um dia muito corrido, você mesmo mandou algumas mensagens para mim, eu sempre na internet, e daqui a pouquinho nós vamos convidar os microfones, pastor Prestes, ele está ali aguardando a sua participação. Nós vamos falar de algumas coisas que já tem algumas semanas, pastor Wallace, que as pessoas estão me perguntando, né? Devido ao acontecimento que aconteceu, a separação, a divisão, a saída da Grã-Bretanha do Reino Unido. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma explicação técnica e mais do que perfeita sobre esse assunto. Nós vamos discutir. E hoje foi a questão dos ataques, né? O ataque químico que aconteceu na Síria. E você me falou a retaliação, ou seja, a revanche, a revidada que os Estados Unidos logo de imediato fizeram, mandaram um míssil. Você está me falando, fala pra gente um pouquinho, pastor Wallace. Justamente isso, pastor Moisés. Eles mandaram mísseis diretamente na Síria e eles tiveram os locais exatos da onde os aviões saíram com os produtos químicos, e eles exatamente foi na base certa, no lugar certo, e mandaram mísseis para a Síria. Você sabe que eu estava lendo uma reportagem hoje à tarde, pastor Wallace. Eu não sei se você viu esse comentário, essa reportagem. A margem de erro de um míssil americano, tá? Eu não vou aqui dar o nome para mim não errar, né? Eu vou deixar as partes, os termos técnicos com o pastor Prestes, mas os mísseis ou o míssil que foi enviado, a margem de erro é de mais ou menos 1 metro. 1 metro apenas. Uau. Ou seja, se o inimigo está dentro de um quarto, acabou tudo, porque 1 metro dentro de um quarto acertou o quarto todo. É impressionante o poder da tecnologia. Muita tecnologia. Isso a gente tem visto a potência dos Estados Unidos, temos visto isso tudo acontecer nos dias de hoje, e é importante você, ouvinte, estar participando e estar por dentro de tudo, porque vemos de tudo isso que Jesus está voltando. E por falar em participação, eu quero, lógico, as pessoas querem participar, eles querem manter contato, eles querem fazer perguntas, eles querem que a gente responda as perguntas deles. Então, para você, eu não vou dar o meu telefone ainda no ar, porque a gente está bolando a melhor forma. Mas se você for
nas redes sociais, no meu canal do YouTube, no meu canal do Facebook. Ali você tem o contato, o acesso direto a mim, tanto também ao pastor Wallace. E por falar acesso a você, pastor Wallace é pastor na nossa igreja também, nos ajuda, é um grande companheiro, ele e sua esposa. Antes da gente entrar no assunto de hoje, pastor Wallace, hoje nós vamos falar sobre a saída da Grã-Bretanha do Reino Unido. Nós vamos falar sobre esse atentado químico que houve na Síria. Nós vamos falar o que está acontecendo hoje. Eu ouvi hoje, antes de começar o programa, uma reportagem dizendo que o presidente, aliás, foi a companhia de mídia, de reportagem, os repórteres disseram o seguinte, que na época do presidente Obama, o Obama não chegou nem a pedir permissão para iniciar uma guerra, mas já disseram que o presidente atual já mandou uma petição para iniciar uma guerra. Impressionante. Uau. Isso é algo que deixa a gente assim impressionado. Nós vamos falar daqui a pouquinho e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a nossa igreja, o nosso trabalho, o dia de culto, e aí a gente já vai voltar nós vamos iniciar com o pastor Luiz Prestes, pastor Wallace. Fala pra gente um pouquinho. Pastor Moisés, a nossa igreja é uma igreja nova, mas uma igreja que Deus nos confiou, Deus nos deu a oportunidade de estar pregando o Evangelho de Jesus aqui na cidade de Port Charlotte, na Flórida. Isso é gratificante para nós, porque estamos aqui pregando o Evangelho de Jesus. Sabemos que a nossa cidade é uma cidade que tem chegado brasileiros, tem se aproximado das nossas redondezas aqui, das cidades vizinhas, e nós, com o calor humano, como servos de Deus, como igreja de Cristo, temos abrido as portas da nossa igreja para que essas pessoas venham, participam e escute a palavra de Deus. Você que é de Port Charlotte, você que é de Northport, você que é da região de Sarasota, você é o nosso convidado. O pastor Moisés vai estar passando as informações, telefone, endereço, e venha nos fazer uma visita. Venha ouvir a palavra de Deus, venha ser abençoado por Deus. É isso aí, você que mora na região aqui de Port Charlotte, Northport, Sarasota, nós estamos localizados no número 21075 da Kessara Avenue em Port Charlotte. Como eu disse, todas essas informações estão nos nossos canais sociais, na nossa rede social. Nós vamos dar uma parada, vamos tomar uma água e a gente já volta com o reverendo pastor Luiz Prestes, que vai falar conosco nessa noite, nesse dia, aonde você estiver. Declare that your throne will last forever, Lord. Bem, já está conosco nas linhas telefônicas, já está conosco no nosso canal, já está conosco na internet, já está conosco na nossa programação, nosso programa, pastor Luiz Prestes Macena Filho. Pastor Prestes é um reverendo, é um professor de escatologia, obviamente é teólogo, historiador, hermeneuta e exegeta. E eu queria convidá-lo aos microfones nessa oportunidade para falar conosco, e nós vamos ouvi-lo e muito hoje. Boa tarde, bom dia, a paz do Senhor, pastor Prestes. Graça e paz, pastor Moisés Campos, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da zona geográfica e do momento que esse programa estiver sendo levado ao ar. Que Deus abençoe a toda essa bonita audiência de internautas, de ouvintes, que nos dão a grata satisfação de estarem participando, né, com o pastor Moisés Campos e nós aqui, né, nos esforçando para contribuir com um grãozinho de areia para o engrandecimento do reino de Deus. Pastor, como nós havíamos falado durante o dia, durante a semana e até alguns dias atrás, né, no programa de hoje nós temos aí a grata satisfação de tê-lo, de recebê-lo. O senhor já
já esteve conosco no nosso programa em Boston, já esteve algumas vezes conosco aqui na nossa igreja. Pastor Luiz Prestes é um amigo, é um homem de Deus, uma pessoa que nós temos uma consideração, uma estima muito grande pela sua pessoa. É um grande ensinador da palavra de Deus e nos enriquece muito. E quando eu fiz essa chamada hoje, pastor, o senhor não imagina a quantidade de pessoas que demonstraram interesse, tá, por ouvir a nossa programação, porque sempre nós prezamos. A gente sempre teve o cuidado de trazer, tanto na igreja como no trabalho que a gente exerce no ministério, homens com afinco, com a habilidade da palavra de Deus. E hoje a gente vai falar de algo muito interessante, né, pastor? Antes da gente falar, fala pra gente aonde o senhor está localizado, contato, que alguém precisar entrar em contato com o senhor, como é que faz, pastor? Nós estamos localizados na cidade de Malden, é uma cidade da Grande Boston, aqui no estado de Massachusetts, e temos a grata satisfação de estar congregando na Assembleia de Deus Restauração em Vida, cujo pastor é o pastor Eloilson dos Santos, né, um homem de Deus com quem temos estado há quase 3 anos, e Deus tem muito nos abençoado na companhia deste estimado pastor, de sua família, desta querida congregação. Os internautas e ouvintes que desejam se contactar conosco com perguntas mais detalhadas sobre os assuntos que estaremos abordando neste programa, fique na plena liberdade de discar o nosso número celular, que é o 857-265-8215, repito, nosso telefone celular está francamente aberto, está amplamente aberto para todos os internautas e ouvintes que desejam interagir conosco com suas perguntas e até mesmo tirarem dúvidas sobre a temática que vamos abordar neste programa. Repito o meu número mais uma vez, 857-265-8215. Pastor Prestes, uma pergunta para o senhor. Além de professor de teologia, além de historiador, tu és também um exegeta e um hermeneuta na área da escatologia. Já há quanto tempo o senhor trabalha com escatologia, pastor Prestes? 41 anos, para ser mais exato, fez agora dia 18 de março passado, 41 anos que eu tive a oportunidade de ministrar o primeiro estudo bíblico de escatologia. Lembrando que eu comecei com 16 anos de idade, não tenho vergonha de dizer a minha idade, hoje eu tenho 57 anos de idade, então exatamente há 41 anos atrás, quando eu tinha 16 anos, no dia 18 de março, Deus nos deu a graça, nos deu a bondade e a misericórdia, né, de estarmos ministrando o nosso primeiro estudo bíblico de escatologia em um culto de jovens na Assembleia de Deus de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, onde tivemos uma audiência de aproximadamente uns 800 a 900 jovens, né, que estavam ali para a glória do Senhor nosso Deus. Então são 41 anos que estamos literalmente apaixonados, envolvidos, abraçados com a área da escatologia bíblica. Como o pastor acabou de mencionar, além de escatólogo, Deus também nos permitiu nos envolver na área da teologia plena. Sou hermeneuta e exegeta, ou seja, trabalho com a área da hermenêutica bíblica e da exegese, que tem um objetivo, estudo profundo dos idiomas originais que foram escritos, o texto sagrado, isto é, o hebraico, o aramaico e o grego. E também Deus nos tem dado a oportunidade ao longo dos anos de termos alcançado na universidade a cátedra de geógrafo e arqueologista, né? Nós somos técnicos em arqueologia, a história e a geografia, sim. Nós somos mestres, temos licenciatura plena em história e geografia. Já em arqueologia eu sou técnico em arqueologia e também
pela grande bondade e misericórdia de Deus para o uso da sua obra, somos também psicólogo clínico. Que bênção, pastor. Olha, eu quero externar a nossa imensa gratidão, tá? O nosso profundo respeito à sua pessoa e o senhor ter tirado do seu tempo aí. Eu sei que o seu tempo é muito corrido, sua agenda é muito cheia, e sempre, pastor Wallace, pastor Prestes nos atendeu de pronto, ou para participar conosco em alguma programação, ou para nos atender aqui na igreja. Nossa igreja é tão pequena e esse homem nessa envergadura, nesse tamanho, nunca mediu esforço. Eu quero agradecer imensamente a Deus, viu, pastor, pela sua amabilidade, seu carinho e sempre a sua atenção dispensada à nossa pessoa, viu, pastor? Não, agradecido sou eu. Eu acho que o pastor Moisés está falando de outra pessoa. Eu não sou esse homem que o irmão está traçando este perfil tão magnífico. De repente, até se o pastor, depois com o tempo, me ajude a conhecer esse personagem. O irmão acabou de descrevê-lo, mas não tem nada a ver com a minha pessoa. Deve ser um personagem célebre. Eu não, eu sou bem pequenininho e por isso eu sou uma pessoa de fácil acesso em qualquer lugar, em qualquer igreja. Os grandes, sim, vão a grandes igrejas, mas os pequenininhos como eu temos o hábito de sempre estarmos em qualquer igreja, seja ela pequena, grande, não importa, porque ali está o povo de Deus e aonde está o povo de Deus está também o nosso coração. Olha só, gente, vou dar um intervalo de 2, 3, 5 segundos, a gente vai voltar já falando do assunto que não quer calar. Daqui a pouquinho, segura aí, gente, segura aí, só um pouquinho. Se você quiser fazer contato conosco, pode entrar na nossa rede social. É só digitar na internet Pastor Moisés Campos, você vai nos encontrar no Twitter, no Facebook, no Instagram e pode mandar contato, mensagem pra gente, e nós estamos contando com as orações de vocês para que na semana que vem a gente prossiga neste trabalho que não para. Eu, na verdade, espero que pare em breve. Eu estou sentindo no meu coração que daqui a pouquinho não vai ter mais pastor Moisés aqui, nem pastor Wallace, nem pastor Luiz Prestes, porque os nossos dias já estão contados na terra. Vamos lá, gente! Pastor Prestes, olha, vamos direto ao assunto. O negócio hoje está fervendo. Eu sei que o pessoal está muito animado, entusiasmado, ansioso para ouvir. No programa de hoje, tá, em especial, nós temos a participação ao vivo do nosso querido amigo pastor, professor de teologia, teólogo, historiador, hermeneuta, exegeta, e vai estar, e tem só, no mínimo, poucos 41 anos de estrada na área da escatologia. Pastor, hoje nós vamos falar um pouco sobre o assunto que está fresquinho, está em evidência, que foi o seguinte: eu já recebi mensagens no meu WhatsApp, no meu celular, na minha rede social, nos meus e-mails, dizendo: e aí, pastor Moisés, como é que tá o negócio? Eu fiquei sabendo que a Grã-Bretanha saiu, desligou, largou o Reino Unido e tal. Como é que tá esse negócio? Eu sabe de mais informações? Eu falei: olha, aguarda um pouquinho que nós vamos falar com clareza, com firmeza, na íntegra para você. Pastor Prestes, como é que foi essa situação? O que está acontecendo? Que dia que aconteceu? Que efeito foi esse? O que aconteceu na história agora da humanidade? A Grã-Bretanha largou o Reino Unido. Isso estava, foi profetizado? Isso está na Bíblia? Fala pra gente, pastor. Bem, ouvintes, internautas, prezado pastor Moisés, esta temática já estava delineada, né, já estava traçada na palavra de Deus. Agora é importante esclarecermos que a profecia bíblica, seja ela localizada no Antigo como no Novo Testamento, em algumas partes ela não será clara, ela não será explícita, ela não será direta. A profecia bíblica do Antigo Testamento é muito normal ser trazida através de figuras, de alegorias, de símbolos e comparações. Estas alegorias, símbolos, comparações
se tornaram muito mais intensas dentro do livro do Apocalipse, que é um livro, diga-se de passagem, altissimamente difícil de ser compreendido se você não entender o conteúdo ou o contexto simbólico e alegórico que traz sobre si o livro. Por isso, repito, o livro do Apocalipse sempre foi e continua sendo e será um gigantesco desafio para aqueles que o leem e para aqueles que o estudam, sobretudo. E não é diferente com respeito às profecias bíblicas do Antigo Testamento, e lá encontramos 2 textos simplesmente impactantes, que eu vou agora em seguida já ler com vocês calmamente, tá? Porque é um texto cheio de símbolos, é um texto, como eu costumo dizer, codificado. Por isso a importância da hermenêutica e da exegese para decodificar aí os símbolos e as alegorias que trazem em si as profecias. Vamos então a um primeiro texto que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 19. Antes de nós entrarmos neste texto, eu quero esclarecer que a saída do Reino Unido, já na mídia internacional, ela já foi predita, ela já estava praticamente calculada desde 2011. Como não temos forma de apresentar vídeo, pelo menos de momento, se eu tivesse uma maneira aqui agora para mostrar para vocês, eu estou com a tela do meu computador aberta, né, num PowerPoint de minha autoria, né, sobre o assunto de escatologia, e aí eu reproduzo a página de um periódico, de um jornal britânico chamado Daily Express. Eu tenho aqui comigo a primeira página, né, chamada portada, né, a página principal da edição de sábado 10 de dezembro de 2011. Este exemplar do Daily Express, né, um jornal britânico, ele é publicado em Londres, Inglaterra, ele já anunciava nesta edição o primeiro passo da saída do Reino Unido da União Europeia, né, o que diz aqui a portada, né, a página principal. O Reino Unido foi o primeiro passo de saída da União Europeia, a Grã-Bretanha, próximo de fechar a sua saída do Reino Unido. E levou exatamente 6 anos, quase 6 anos, para que se concretizasse de forma oficial, de forma formal. Se vocês se lembram, no dia 29 de março último, a primeira-ministra britânica Theresa May entregou nas mãos do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, uma carta formal informando, né, ou legalizando as intenções do Reino Unido e da Grã-Bretanha da União Europeia. Então, guarde essa data, 29 de março de 2017. Essa é a data oficial do início do desligamento do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia. Mas aí você vai me perguntar, o que tem a ver o Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da Grã-Bretanha, com os assuntos dos últimos tempos? Lembre-se que a União Europeia é um conglomerado, é uma agrupação econômica e política de nações do continente europeu. Antes do Brexit, a União Europeia contava com 28 membros, 28 estados associados. Com a saída do Reino Unido, que chama-se este evento Brexit, né? Brexit é a combinação de 2 palavras inglesas, né? Brexit vem, o BR, vem de Britain, ou Bretanha, ou Grã-Bretanha. E exit quer dizer em inglês saída. Então, saída da Grã-Bretanha. Ok, hoje a União Europeia já conta com 27 membros, porque um membro já oficialmente começou o processo
de desligamento da União Europeia. A palavra de Deus nos ensina em Apocalipse capítulo 17, versículo 12 e 13, que quando o anticristo tiver o pleno poder do governo político, econômico e religioso do planeta, e isto vai acontecer na grande tribulação, uma agrupação de 10 países entregará o poder nas mãos do anticristo. Vou repetir. Uma agrupação de 10 países, em um dado momento, no período da grande tribulação, entregarão nas mãos do anticristo todo o poder econômico, político e religioso do planeta. Lendo e estudando a escatologia, compreendemos e interpretamos que este momento será imediatamente após o arrebatamento da igreja, que coincidirá com a invasão da Rússia sobre o Estado de Israel e também com o tratado de paz que o anticristo celebrará entre árabes e israelenses, permitindo a construção do terceiro templo judaico exatamente no Monte do Templo, ao lado do Domo da Rocha ou da mesquita muçulmana de Omar. Mas Apocalipse capítulo 17, verso 12 e 13, eu vou ler esse texto só para você fazer uma conexão com o texto de Ezequiel 19, 1 a 10, que em seguida vamos estar lendo. Preste atenção, se você tem a sua Bíblia, acompanhe com Apocalipse capítulo 17, versos 12 e 13. Estarei lendo esse texto na versão de Almeida, revista corrigida, a ARC. Diz assim: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes, versículo 13, têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Chama a sua atenção no verso 12, capítulo 17 de Apocalipse. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Aí está a União Europeia, que no tempo da grande tribulação, já no início da grande tribulação, será reduzida de 27 membros, que hoje temos, não é? Para 10 membros, que ainda não receberam o reino. A palavra grega aqui para reino é basileus. Basileus, aqui nesse contexto, fala de um governo econômico, político e religioso. Mas olha o que diz adiante. Mas receberão o poder como reis por 1 hora. Essa terminologia, hora, euros, no grego, quer dizer um espaço de tempo definido. Este espaço de tempo definido, já nós sabemos, pela escatologia e pelo conteúdo bíblico da escatologia, que se tratam de 7 anos, o tempo que vai durar a grande tribulação. Juntamente com a besta. É importante deixar claro que esta besta é a primeira que se levanta do mar. Apocalipse capítulo 13, do verso 1 ao verso 10, fala de uma besta que se levanta do mar. Mar, segundo a hermenêutica bíblica, que nos ensina a interpretar o texto pelos símbolos, fala de conglomerado de nações, em especial da bacia do mar Mediterrâneo. Então, a primeira besta é chamada nas Escrituras de o anticristo. A segunda besta, de acordo com Apocalipse, capítulo 13, do verso 11 ao verso 18, fala de que ela sai da terra, ou se levanta da terra. A expressão terra, segundo a interpretação da hermenêutica bíblica, está ligado à nação de Israel. Então, a segunda besta será o falso profeta, ou seja, a trindade satânica composta pelo dragão, que é o Satanás, e os elementos humanos visíveis, em se tratando da primeira besta, o anticristo que sai do mar, segundo,
a segunda besta que sai da terra, que é o falso, será o falso processo. Pastor, Aí você vai entender a importância. Sim, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor vai voltar no assunto? Segura o seu raciocínio, mas veja só, eu queria até que o senhor me ajudasse a esclarecer, de repente o pessoal também tem essa dúvida, tá? Ok. Então nós temos aí, hoje, nós temos 27 nações que fazem parte do Reino Unido, é assim que funciona? não, da União Europeia. O Reino Unido da Grã-Bretanha, ele tem esse nome porque ele é o único país do mundo composto por 4 países diferentes. Certo. Quem são esses 4 países? Escócia, Inglaterra, Gales e Irlanda do Norte. Se vamos à história, o Reino Unido oficialmente passou a existir em 1801, sobre o reinado de George IV. Então, certo. A partir de 1801, houve um tratado em comum acordo entre Escócia, Inglaterra, Gales e Irlanda do Norte, e os 4 países se uniram com o nome de Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Coincide que Londres tanto é a capital da Inglaterra, como também de todo o Reino Unido. Então, Já a União Europeia, ela era composta de 28 nações dentro do continente europeu. E com a saída do Reino Unido, hoje a União Europeia é composta de 27 nações. Porém, no tempo da grande tribulação, para o cumprimento profético, como vemos no texto que acabamos de ler, a União Europeia será reduzida a 10 nações. Então, é aí que está a minha pergunta. Esse dado chamado Brexit, ou Brexit, não é isso? Parece até Brexit, parece até a palavra hebraica, Bereshit, Brexit. O Brexit, então, a saída, a retirada da Grã-Bretanha, então, essa nação, ela então não fará parte das 10, ela já está fora, ela está excluída. Ela já está fora e já está se cogitando, não sei se o pastor Moisés tem observado na mídia, que já tem 4 países ventilando a possibilidade da retirada da União Europeia. Também. Quem são esses 4 países? Holanda, Itália, Alemanha e Bélgica. Holanda, Itália, Alemanha na mídia. É só observar na mídia que esses 4 países estão cogitando breve a saída do Reino Unido. De todos esses 4 que eu acabei de mencionar, o que passou por um processo fortíssimo e se imaginava que de um momento para o outro já estaria sendo o segundo país que sairia da União Europeia, era a Holanda. Se vocês se lembram, a Holanda passou recentemente por uma votação, por uma eleição dramática, né, de mudança de governo, e essa eleição quase, de acordo com o vitorioso, se precipitaria para a saída da Holanda da União Europeia. Entretanto, o Partido Conservador, que tem estado no poder por mais de 10 anos, ganhou as eleições e manteve, pelo menos por mais 4 anos, a Holanda, né, dentro da União Europeia. O que vai acontecer dentro de mais 4 anos, não sabemos. Mas a Holanda, hoje, dentro do cenário político europeu, seria a nação que mais tende, ou teria uma tendência de saída da União Europeia. O Brexit se tornou importante por 2 razões. O Reino Unido é uma nação de muito peso no plano econômico, no plano político, não no plano religioso, mas no plano econômico e político tem um peso enorme, violento. Vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê, certo? A saída do Reino Unido também ativou, não é, o desmonte do grupo dos 28, que agora é como se fosse peças de dominó que vão estar caindo, uma a outra, uma após outra, até chegar ao reduzido número de 10 países que comporá a União Europeia. Nós não sabemos, pastor Moisés, ouvintes, internautas que nos ouvem,
se a Igreja de Jesus Cristo estará na Terra e ainda tendo o privilégio de presenciar a União Europeia com 10 nações. Provavelmente não, mas estaríamos presenciando, sim, a redução sistemática da União Europeia próximo do número dos 10. Ver os 10, acredito que nós não estaremos nesta terra, mas o processo, então, ele tem de ser rápido. A sua resposta já gerou uma outra pergunta que a gente tem aqui arquivada conosco, tá bom? Primeiro, aliás, deixa essa primeira pergunta que eu vou fazer para segundo plano. Por exemplo, eu quero saber depois se o senhor tem como afirmar quais são os 10, as 10 que vão ficar definitivamente, ok? Mas a pergunta é o seguinte, porque eu pelo menos, eu não sei o pastor Wallace, se ele tem se deparado com isso, mas na igreja, não é na minha igreja local, mas na igreja de um modo geral, eu recebo mensagens de todas as partes. Tem gente que hoje, pastor, já não acredita mais no arrebatamento. Pedem provas e comprovas e afirmações, porque está muito... Eu não sei se existe mais acesso às informações hoje, as pessoas têm várias opiniões a respeito da corrente teológica que ele quer seguir, entendeu? Eu sou da seguinte opinião, da seguinte formação teológica. Eu acredito no arrebatamento tribulacionista, entendeu? Eu não vou ficar aqui antes que aconteça a grande tribulação. Eu acredito piamente, e o pastor Prestes também, ele tem até base para isso, para nos dizer, para falar para a gente que nós vamos ser arrebatados. Mas então, pastor, fala para a gente, nós seremos arrebatados ou não? Vai ter arrebatamento? Como é que funciona? Existem 3 correntes teológicas que encaram a questão do arrebatamento da igreja, tribulação e milênio. Vamos entender esses 3 eventos nesta ordem sequencial. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Segundo, a grande tribulação. Terceiro, o milênio. Eu acabei de mencionar a ordem cronológica para nós, evangélicos, que somos pré-tribulacionistas. Há um grupo de evangélicos que não creem no pré-tribulacionismo. Então a ordem é arrebatamento... Repete, por favor. Grande tribulação e milênio. Ou seja, o arrebatamento vem primeiro. Depois do arrebatamento, ou seja, depois de que milhões de pessoas sejam retiradas, levadas, raptadas em forma secreta da terra, abre-se-á a página da grande tribulação. A grande tribulação, no cômputo, na contagem de tempo humano, tomarão 7 anos. Ao findar dos 7 anos, Cristo regressará em glória com a igreja glorificada lá dos céus para dar início ao milênio. Mas antes do milênio, não vou entrar em detalhes agora nessa parte, Jesus vai tomar 75 dias, desde o momento que ele desça sobre o Monte das Oliveiras até a inauguração do milênio, ou seja, vai ocorrer um espaço de 75 dias, mas em uma outra ocasião eu estaria com todo o prazer explicando o porquê desses 75 dias entre a descida de Jesus no Monte das Oliveiras com a igreja glorificada e a inauguração do milênio. Mas vamos ao texto de Ezequiel. Esse é um texto bem interessante que nos mostra biblicamente aonde está o Reino Unido e a importância da sua saída da União Europeia. Ezequiel, abra sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 19. Vamos ler do verso 1 ao verso 10. Eu vou fazer algumas ressalvas, tá? Para você entender. Vou falar bem devagar, porque isso aqui é muito simbólico. Tem muitos símbolos. E eu vou procurar explicar da melhor maneira possível a importância desses símbolos. Diz assim o texto. Ezequiel, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, que diz: E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e diz: Quem foi tua mãe? É a pergunta. Uma leoa.
entre os leões, a qual, deitada no meio dos leõezinhos, criou seus filhotes e educou um dos seus filhotes, o qual veio a ser leãozinho. Aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. E ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na cova delas, e o trouxeram com cadeias do Egito. Vendo, pois, que ela havia esperado muito e que a sua expectação era perdida, tomou outro dos seus filhos e fez dele um leãozinho. Este, pois, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser leãozinho, que aprendeu a apanhar a presa e devorou homens, e conheceu seus palácios e destruiu as suas cidades, e assolou-se a terra e a sua plenitude ao som do seu rugido. Então se juntaram contra ele os povos das províncias ao redor e estenderam-se sobre ele as redes, e foi apanhado na cova deles, e com cadeias colocaram-no em uma jaula, e o levaram ao rei de Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que não se ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe era como uma videira no teu sangue, plantada junto às águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas. É uma profecia fantasticamente grande, mas cheinha de um simbolismo fantasticamente importante. Agora muito lindo. Aos simbolismos. Lá no início do texto nós vamos ver. E diz: quem foi tua mãe? Uma leoa. Eu sublinho a palavra leoa. Quem é profeticamente nesse texto a leoa? O Reino Unido. Como é que é? Eu vou explicar por quê. Então vai anotando aí. Leoa, aí profeticamente, aponta para o Reino Unido. Entre os leões, a qual, deitada no meio dos leãozinhos, criou seus filhotes. Sublinha aí, os seus filhotes. Quem são, profeticamente, os seus filhotes nesse texto? As colônias do Reino Unido. Daqui a pouquinho, nós vamos dizer quais são essas colônias. Aí vem o texto. E educou um dos seus filhos, o qual veio a ser leãozinho. Sublinha aí. Leãozinho. Quem é esse leãozinho, profeticamente falando? Canadá. Como é que é? É isso mesmo. Olha a característica. E aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Isso quer dizer ser uma linguagem figurada para dizer que conquistou uma grande parte de terra. Aprendeu a apanhar a presa. Devorou homens, ou seja, dizimou tribos. Porque o texto hebraico não diz devorou homens, diz dizimou tribos. Quando estudamos a história do Canadá, quando os franceses e ingleses juntos colonizaram o Canadá, várias tribos indígenas, dentre elas os Sioux, os Cherokees, os Algonquins, em torno de 8 a 9 tribos, algumas existentes nos dias de hoje, não é? Em reduzidíssimo número, foram exterminados, literalmente devorados pela colonização britânica e francesa no Canadá. Isso quer dizer que o Canadá é um país bilíngue e um país bicultural. E ninguém fala disso porque ele fica quietinho lá. Parece que ele está inerte, né? Está adormecido, né, pastor? Exato. Mas o Canadá é uma potência violentíssima, quieta, discreta, ok? É discreta por causa que traz em si duas culturas, né? A cultura britânica e a cultura francesa. Pensa num país que é a combinação de duas culturas bem diferentes, que é a cultura britânica, eu conheço de perto a cultura britânica, porque eu vivi 4 anos no Reino Unido, vivi em Londres 4 anos, e pensa na cultura francesa. Eu também conheço a França, porque nos anos que eu vivi no Reino Unido, eu todo mês, praticamente, eu trafegava dentro da França e pude ministrar em muitas igrejas francesas, nenhuma igreja brasileira, e aí aprendi a conhecer um pouquinho de perto a história,
a cultura, a arqueologia, enfim, o que é o francês e o que é a França. Pastor, Agora, eu chamo a sua atenção... Na minha interpretação, no meu pouco conhecimento, eu pensava que a leoa, ela era a Inglaterra, ela era diretamente a Inglaterra. Não, é o Reino Unido, diretamente. Ok. Temos um texto um pouco mais abaixo, no versículo mais abaixo, que diz: vendo, pois, ela que havia esperado muito e que a sua expectação era perdida, olha como o texto é interessante, tomou outro dos seus filhotes, interessante, e fez dele um leãozinho. Então o Reino Unido teve 2 leõezinhos, ou 2 colônias, que se destacaram fortissimamente quase no mesmo local, ou numa mesma região geográfica, que é a América do Norte. Este segundo leãozinho são os Estados Unidos da América. Pastor, por que eu digo isso? Pastor, desculpa, então, segura aí. A minha tradução, a minha versão diz assim, o verso 5 que o senhor está lendo, né? A minha tradução diz assim, certo. A leoa viu que as suas esperanças estavam perdidas e aí então criou outro filhote. Exatamente. O texto hebraico ele é bem aproximado à sua tradução. Né? E criou outro filhote, ou tomou outro dos seus filhotes e fez dele um leãozinho. E este outro leãozinho são os Estados Unidos da América. Como é que eu sei? Olha as características. Este segundo leãozinho, pois andando continuamente no meio dos leões, veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Ok, mas olha aquela característica. E conheceu os seus palácios. Meu Deus. E destruiu as suas cidades. E assolou-se a terra e a sua plenitude ao som do seu rugido. Meu Deus. Ou seja, entre Canadá e Estados Unidos, qual dessas 2 colônias do Reino Unido saiu pelo mundo afora e mostrou a sua força bélica, militar e colonialista? Resposta: os Estados Unidos da América. E não é o que está acontecendo agora? Não é o que está acontecendo agora, pastor? Não somente agora, mas ao longo da história. Quase 200 anos de história dos Estados Unidos. Se estudamos a história dos Estados Unidos, em 200 anos de história, não é apenas uma nação independente, mas é uma nação com tendências colonialistas muitíssimo fortes, até mesmo mais forte que a sua mãe, que é o Reino Unido da Grã-Bretanha. Filho da leoa, então, né? Então temos a leoa. Exatamente. Uau. Exatamente. Vamos lá embaixo, quase terminando, próximo do versículo 10. Diz assim: qual verso? Tua mãe era como videira no teu sangue, plantada junto às águas. Tua mãe, quem é aí? Reino Unido. Era como uma videira. O que é videira? É a base de tudo. Do Reino Unido saíram colônias no teu sangue, ou seja, a expressão no teu sangue, no hebraico quer dizer, fala a mesma linguagem, o inglês. Plantado junto às águas. São águas. Muitas nações e culturas que falam hoje o inglês. Ela frutificou, encheu-se de ramos, ou seja, converteu-se em vários países por causa das muitas águas, ou da sua influência. O verso 11 fala isso. O verso 11 está falando isso. Também. Isso aí é fantástico. Agora, Ezequiel 27 e 25 é mais assombroso. Ezequiel, capítulo 27, verso 25. Está escrito: os navios de Tarsis eram as tuas caravanas, que traziam tuas mercadorias. E te encheste e te glorificaste muito no meio dos mares. Eu chamo a atenção ao nome Tarsis. Anote aí, ouvinte, internauta, anote aí, isso aí é importante, isso é dado importantíssimo que você não pode esquecer. O nome Tarsis, geográfica, histórica e etimologicamente falando,
possuem 12 alusões, ou seja, existem 12 alusões no plano da geografia, no plano da história e da etimologia, que é o estudo da raiz, da origem da palavra sobre Tarsis. E uma destas 12 alusões se aplica ao Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Em outras palavras, o termo Tarsis, para que vocês entendam, nas Escrituras é mencionado que Jonas comprou um bilhete para tomar um navio no porto de Jope. Né? Jope, se vocês se lembram, é uma cidade costeira do mar Mediterrâneo que está hoje localizado no atual país do Líbano. Então Jonas saiu do porto de Jope. E diz a Escritura no livro do profeta Jonas, ele comprou um bilhete para sair para onde? Para Tarsis. Só que aí Tarsis tem outro significado geográfico, histórico e etimológico. Aí se trata da Espanha. Interessante, não é? Mas aqui nesse texto de Ezequiel 27 e 25 não é a Espanha. Se trata do Reino Unido. Aí você vai entender agora. Os navios de Tarsis, aí vamos atualizar o significado. Os navios do Reino Unido eram as tuas caravanas, traziam tuas mercadorias. Olha a característica histórica. Aí vamos agora à história. 3 povos se destacaram na história dos últimos 500 anos como os 3 maiores povos colonizadores e navegadores. Os espanhóis, os ingleses e os portugueses. Vamos entender aí. Na ordem cronológica do mais antigo ao mais novo, os portugueses foram os mais antigos, ou seja, os portugueses foram os primeiros navegadores do mundo moderno que se destacaram nos mares. Depois vieram os espanhóis. E em terceiro lugar vieram os ingleses, que lá na frente vieram fazer parte do Reino Unido. Quando o texto sagrado usa a palavra Tarsis, ele quer envolver as Ilhas Britânicas, não apenas a geografia política do atual e conhecido Reino Unido, mas, sobretudo, as Ilhas Britânicas. E dentro das Ilhas Britânicas estão o quê? A Inglaterra. E a Inglaterra, ao seu tempo, ela foi a rainha de todos os mares. Lembrem-se que os portugueses tiveram uma história muito curta, que não chegou a nem 150 anos, como os dominadores dos mares europeus, iniciando com o infante Dom Henrique, a partir de 1462, e terminando, estranhamente, com Pedro Álvares Cabral, em 1500, ou seja, não chegou a nem um século a importância de Portugal nos mares. Por outro lado, os espanhóis já começaram entre 1491 e 1492, com Cristóvão Colombo, chegando nas ilhas de Guarani, atual Cuba, e daí se expandindo uma rede de descobertas por todo o Caribe, né, por toda a América Central, incluindo Porto Rico, República Dominicana e assim por diante. Lembre-se também que em 1497, Francisco Yanes de Pizón descobriu o Brasil. Historicamente não foi Pedro Álvares Cabral, mas foram os espanhóis, em maio de 1497, que chegaram nas costas da atual cidade de São Luís do Maranhão. Eu estou dando todo esse reporte para vocês entenderem que os portugueses tiveram seu tempo de domínio nos mares. Os espanhóis chegaram até 1640 como os dominadores dos mares. Mas a Inglaterra, detalhe, ela começa perto de 1515 e vai até 1865 como a completa dominadora dos mares, quando a Inglaterra chega a envolver 3/4 dos continentes do mundo. Ou seja, a Inglaterra é considerada a rainha
dos mares. Mas olha só o que diz o texto. Eram as tuas caravanas que traziam as tuas mercadorias. O texto hebraico para caravana são navios. Parece uma contradição, né? Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas, ou seja, eram os seus recipientes, que assim poderíamos traduzir, não é, ao pé da letra. E que eram essas prata, pedras preciosas, canela, especiarias, tudo que o mundo antigo, naquela época, mercadejava como moeda de negócio. A Inglaterra teve o poder de cruzar os mares e influenciar a dezenas e centenas de nações no mundo. Olha a outra parte aqui, o finalzinho do verso 25. E te encheste e te glorificaste muito no meio dos mares. Isto quer dizer que a Inglaterra foi a rainha dos mares de 1515 a 1865, quando neste ano a Inglaterra conquista a Índia, né? E a rainha Vitória se torna a soberana da Índia. Por isso o texto bíblico encaixa-se perfeitamente a Inglaterra. Vamos mais adiante, no tempo já está terminando, mas vamos adiante. Olha só que coisa interessante. É o que eu não tenho de uma maneira para você enxergar, para você visualizar. Mas está aqui diante de mim 2 escudos de armas do Reino Unido, né, como uma outra prova, não apenas bíblica, mas agora histórica, que Tarsis é o Reino Unido, ou a Inglaterra, neste texto em particular. Um modelo do escudo de armas do Reino Unido, eu vou descrever para você pode visualizar isso no Google, no Wikipedia, em muitos sites na internet. Coloque lá no buscador do Google escudos de armas do Reino Unido. Vão abrir 2 modelos diferentes. O primeiro modelo, você vai ver a seguinte: à sua esquerda, uma leoa, não é um leão, é uma leoa com uma coroa na cabeça. À sua direita, um unicórnio com uma cadeia, uma corrente atada pelo pescoço, tocando ao solo. No meio, um escudo dividido em 4 partes. 2 partes em vermelho, no sentido diagonal, tá? Uma parte do lado direito, no canto superior, que tem um símbolo de um único leão dentro de um quadrilátero, e na parte de baixo, inferior à esquerda, uma arma. Mas eu chamo a sua atenção os 2 escudos do meio, de mesma cor, vermelhos. Ali você vai ver 3 leões. Quem são esses leões? São os leõezinhos, ou seja, as colônias mais importantes que a Inglaterra ou o Reino Unido produziram ao longo da história. Embaixo, na base desse escudo de armas, vocês vão ver a expressão em francês: Dieu et mon droit, Deus e o meu direito. Porque se acreditava que todos os reis do Reino Unido, começando pela Inglaterra, eles eram designados por vontade divina ou por vontade de Deus. Então se ficou esse digamos, moto, né? Esse topônimo, como se diz, né? Essa forma de identificar o Reino Unido por esta frase. Isso remonta dos tempos do rei Arthur, não é? O legendário rei Arthur da Tábua Redonda, quando o francês era o idioma que predominava na Inglaterra devido à presença dos normandos, né, que são franceses do nordeste da França, que exerceram uma profunda influência na cultura dos britânicos. Pastor, no topo, né? Eu sei que o senhor está aí no meio do gráfico, mas deixa eu fazer uma pergunta. É só porque o nosso horário está estourando. Essa questão, o senhor me permite, a questão então da saída, do retiro, do deslocamento aí da Grã-Bretanha do Reino Unido, é apenas uma peça simples? Ou qual é a peça principal nessa profecia aí de Ezequiel, capítulo 19, Ezequiel 25, e parece que um outro texto também que o senhor mencionou? Qual é a posição profética?
A saída da Grã-Bretanha, ela está criando uma comoção. Isso, Observe bem. Uma comoção política e econômica dentro da União Europeia. O Reino Unido não precisa da União Europeia, já está provado, porque possui a moeda mais poderosa do planeta, que é a libra esterlina. A libra esterlina, ela está acima do dólar americano e acima do euro, ok? Mas vai chegar uma época que vai ser exatamente quando a União Europeia tiver o número de 10, ok? Aí o euro vai ser a moeda forte do momento, é a moeda mundial, mas ainda o euro não é a moeda mundial, nem o dólar, porque o dólar está entrando em processo de morte, não é? Há um livro que se intitula A Morte do Dólar. O dólar americano está dando passos, né, de enfraquecimento e de deterioração política e, no caso, prática, porque não é mais a moeda de liquidez, embora ela é muito usada nas transações comerciais, mas hoje o euro no continente europeu, ele, pela influência da União Europeia, ele tem mais liquidez do que o dólar. Mas eu quero deixar bem claro, nesse âmbito profético, é que o Reino Unido não precisa da União Europeia, mas a União Europeia está e vai muito se ressentir, não é, com a ausência do Reino Unido, porque o Reino Unido tem um poder de influência econômica e política tremendamente forte dentro da União Europeia. Não sei se o pastor chegou a ouvir que o processo de saída do Reino Unido vai custar um dinheiro para o próprio Reino Unido, em torno de 60 bilhões de euros. Bilhões. O Reino Unido, num prazo de 5 anos aproximadamente, terá que ressarcir a União Europeia 60 bilhões de euros. Mas, em contrapartida, a União Europeia, hoje, não incluindo juros e correções monetárias, deve 2 trilhões de euros ao Reino Unido. Uau. Então vai ser uma troca de figurinhas de um lado para o outro. Então faça para nós uma síntese, pastor, um resumo desse deslocamento, dessa saída, para simplificar para quem está nos ouvindo aí. Olha, a Grã-Bretanha largou... Perfeito. Isso. Vamos então entender em 3 pontos importantes. Primeiro, a União Europeia é composta por 28 nações, altissimamente fortes e poderosas. Dentre elas, as mais poderosas são França, Alemanha, Áustria, Bélgica, Holanda e Reino Unido. Vou repetir: Bélgica, Holanda, França, Alemanha, Áustria e Reino Unido têm sido as nações mais economicamente fortes e politicamente fortes da União Europeia. De todas estas que eu acabei de mencionar, 3 são as mais poderosas, ou eram as mais poderosas: Reino Unido, França e Alemanha. No momento que o Reino Unido saiu da União Europeia, causou o quê? Um desequilíbrio de poder econômico e político dentro da União Europeia. Então, queiramos ou não, a União Europeia hoje ela está enfraquecida substancialmente no plano econômico e no plano político pela saída ou pela ausência do Reino Unido da União Europeia. Número 2, ou segundo, coisa importante a ressaltar: a saída do Reino Unido está desativando, ou ativando, melhor dizendo, a outras nações a pensarem na saída também da União Europeia. Por quê? Porque está provado que o Reino Unido agora vai ter as suas próprias políticas econômicas e políticas internas sem interferência da União Europeia, ou seja, vai deslanchar melhor a sua soberania. E isso tem chamado a atenção, em particular, da Holanda, da Bélgica, da França e da Alemanha. Desses 4 países que eu acabei de mencionar, Bélgica, Holanda, Alemanha e França, Bélgica e Holanda, muito provável
que serão os próximos países a se retirarem da União Europeia. Ou seja, o Reino Unido, saindo da União Europeia, está provocando o chamado efeito dominó. Não é? Vocês devem saber que o efeito dominó é interessante. Quando você bate numa pedra, toca numa pedra, numa peça, todas as demais peças, ainda que enfileiradas, elas começam a cair uma atrás da outra, não é verdade? Então, o efeito dominó já foi ativado, foi desatado, foi colocado em funcionamento. E agora nada vai parar, ao ponto de chegar ao número de 10 países. Número 3, quando a União Europeia chegar ao número de 10 países, já terá ocorrido o arrebatamento da igreja. Mas eu repito mais uma vez, não sabemos, e eu considero improvável, que a igreja veja a União Europeia ainda com 10 nações. Eu acredito que a igreja esperará ver 15 nações, 13 nações, 12 nações, mas 10 nações não, porque aí já é o tempo da grande tribulação. Então, aí o anticristo vai estar entronizado, e aí quando fechar, porque vai haver uma notícia, que a CNN, e eu não vou estar aqui, nem o pastor Moisés, graças a Deus, milhões não estarão para ver essa notícia. A CNN vai reportar em primeira mão. União Europeia fecha acordo entre os 10. Os 10 entregam o governo na mão do presidente do Conselho Europeu. Lembre-se que hoje Donald Tusk é o presidente do Conselho Europeu, mas ele não tem o poder, entenda isso, ele não tem a soberania de governar soberanamente, politicamente, os países da União Europeia. Ele só governa a chamada agremiação. Mas o texto de Apocalipse é claríssimo. E eles entregarão o poder em comum acordo para a besta. Isso quer dizer, eles como rei vão governar com a besta durante 1 hora, ou seja, 7 anos, os 10 países e a besta, que é o anticristo, ou a primeira besta, terão o governo político, não só da Europa, mas a Europa governando o planeta inteiro. Pastor, infelizmente nosso horário esgotou, nosso horário já foi, mas eu quero agradecer a Deus. Vamos fazer o seguinte, pastor, a gente estava aqui planejando, eu até havia planejado isso com o senhor, com o pastor Wallace, para a gente falar um pouquinho do atentado da bomba química que aconteceu essa semana na Síria. Vamos deixar esse assunto para a semana que vem, pastor? Sem problemas. Tem muito pano na manga. Aliás, tem muito pano para cima de batismo para falarmos desse assunto. E nós vamos falar coligados também com o atentado que teve na Suécia. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver. É uma sequência de atentados que estão sendo perpetrados, orquestrados de forma sincronizada. Eu termino a minha parte fazendo a seguinte pergunta aos ouvintes. Parece ou não coincidência os atentados com atropelamentos que ocorreram nos 3 últimos meses? Quais são eles? O atentado em Nice, na França, foi perpetrado por terroristas que atropelaram dezenas de pessoas. O atentado que teve em Londres, recentemente, por várias pessoas atropeladas. O atentado que teve agora em Estocolmo, com várias pessoas atropeladas. Isso não é uma coincidência. Isso é um modus operandi. Isso quer dizer, é uma forma de operação premeditada, organizada, orquestrada. E poucos não estão entendendo isso. E tudo tem a ver, não é? Estranhamente, com o ISIS, né? Com o califato que está tentando se estabelecer a todo vapor entre a Síria e o Iraque, que é o responsável por essa destruição, por essa chacina de mais de 80 pessoas, né? No dia de ontem, ali na Síria, e hoje, não é? Hoje, 7 de abril de 2017,
os Estados Unidos entraram com a retaliação, enviando 59 mísseis Tomahawk. Para concluir, né, para você ter uma ideia, os mísseis Tomahawk são mísseis de alcance intercontinental. Eles alcançam até 2.000 quilômetros de distância. E a precisão de atingir o seu alvo, a precisão de acerto, é de 94%. É fantástico. É muito então, preciso. Então, esses 59 mísseis foram lançados em sequência, disparados de um porta-aviões no Mediterrâneo, e viajaram com toda a facilidade para atingirem aquela base ali na Síria. Mas isso vamos falar mais a detalhes no próximo programa. Pastor, muitíssimo obrigado. A gente tem muita coisa para falar. Eu quero saber de onde está vindo o anticristo. Eu quero saber toda essa problemática e deixar nossa audiência bem informada. E eu quero pedir ao Senhor que tenha paciência conosco. Muito obrigado pelo seu carinho e que nós possamos nos falar em breve para o próximo programa, se assim nos permitir o Senhor. Viu, pastor? Se Deus permitir, se Jesus não voltar antes. Se voltar antes, melhor ainda, com certeza. Com certeza, aí não precisa ficar ninguém para falar. Eu agradeço a paciência do pastor Moisés, dos internautas, dos ouvintes, que conseguiram nos aguentar por todo este tempo. E com muita alegria e prazer estaremos aqui no próximo programa, dando a nossa pequena e modesta contribuição. Que o Eterno de Israel possa abençoar todos vocês rico e poderosamente. Obrigado, pastor Moisés, pastor Wallace, pelo privilégio que nos foi dado para compartilhar esse minúsculo grãozinho de areia com todos vocês. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. É isso aí, gente. Olha, você sabe que tem muita coisa, né, pastor? Tem muita coisa pra gente falar, tem muita coisa pra gente ouvir, tem muita coisa pra gente debater. Pastor, você ficou quietinho aqui, pastor, só anotando, né? Só anotando. Fala aí. Muita informação. E louvado seja o nome do Senhor, porque nós aprendemos mais um pouco com o pastor Luiz Prestes, um grande ensinador, um grande homem de Deus. E é muito bom ter ele conosco e aprender a palavra de Deus. Olha, antes da gente terminar, eu quero fazer uma oração por você, aonde você estiver. Eu quero agradecer a Deus pela sua audiência, eu quero agradecer a Deus pela sua participação, eu quero agradecer a Deus por você estar aí do outro lado, nos ajudando a divulgar. Divulgue esse trabalho, repasse esse link desse vídeo para os seus amigos, seus contatos. Pastor, você sabe que essa semana, porque a gente estava nessa preparação, nesse preparativo para começar o programa, eu já recebi mensagens de irmãos, pessoas aqui do estado mesmo, pessoas de fora do Brasil, dizendo que já estão repassando. Um amigo meu, um pastor amigo meu lá do Pará, eu tenho ele no meu WhatsApp, ele falou: pastor, eu estou passando os seus áudios para o mundo todo, os meus contatos aqui. Então a gente agradece a Deus, porque o nosso propósito aqui é divulgar a mensagem do Reino de Deus. E não existe tempo melhor, pastor Wallace, do que os tempos, do que os dias, do que a hora que nós estamos vivendo. É verdade, pastor Moisés. A gente tem sentido falta nas igrejas, em meio ao povo evangélico, este assunto. É um assunto muito importante, um assunto que a gente tem vivido nos dias de hoje. E a gente precisa estar por dentro desse assunto. Por isso é gratificante participar. Você ouvinte que está nos ouvindo, nós louvamos ao Senhor pela sua vida. E vamos estar aqui toda semana, vamos estar deixando você ciente sobre todos esses assuntos que estamos vivendo nos dias de hoje. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todos vocês. E nós louvamos ao Senhor e vamos estar em oração. E creio que na próxima semana vamos estar aqui com assuntos para o crescimento espiritual da sua vida. E com certeza nós vamos aprender juntos em nome de Jesus. Aonde você estiver, eu quero convidar você para a gente estar orando junto. Eu quero orar pela sua família.
Eu quero orar pela sua casa. Eu, pastor Wallace, nós vamos estar orando por você. Nós acreditamos que Deus está nos preparando, está preparando a sua vida, está nos alertando, pastor Wallace, para esse momento. Deus está nos despertando para esta hora. Nós não podemos ficar calados, nós temos que estar na torre de vigia, sermos sentinelas e no momento certo tocar a trombeta. Aonde você estiver, meu irmão, aonde você estiver, minha irmã, nós vamos orar agora. Ore comigo. Se você precisa ter Jesus no seu coração, peça a Ele para entrar na sua vida, entrar na sua alma, entrar no seu coração, fazer morada. Aceite-o, receba-o, deixe as coisas deste mundo, abandone as coisas deste mundo e volte-se para Deus. Vamos orar nessa hora, no nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos agora, Senhor, nós intercedemos, ó Deus, por esse irmão, por essa irmã, ó Deus, que está nos ouvindo, aonde o som da nossa voz chegar, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor pelas tuas infinitas bondades e misericórdias, o teu amor, ó Deus, salva esta criatura, salva esta pessoa, liberta-o, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo, desperta este que está dormindo, ó Deus, levanta-o, ó Deus, e faça resplandecer a tua luz na vida deste irmão, dessa irmã, desta pessoa, para a glória do teu nome. Esse que está afastado dos teus caminhos, que ele volte correndo agora para os braços do Pai. Ainda é tempo, ainda é tempo. Nós oramos, nós clamamos, Senhor, entra com cura agora, cura, Senhor, o doente, liberta o necessitado, liberta e cura e manifesta a tua glória para o louvor da tua glória. Nós pedimos nesta hora, crendo no poderoso nome de Jesus Cristo. Receba agora o milagre de Deus aonde você estiver, receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Seja abençoado, esteja desperto, esteja alerto para a glória do nome do Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pastor Wallace, nós pensamos que ia fazer 1 hora de programa, mas foi 1 hora, estamos chegando em 1 hora e 30 minutos de programa. O bom é que vai na internet, vai no nosso canal, é de graça, você pode ouvir, você pode participar, deixar o seu recado. E por falar em deixar recado, deixe lá o seu recado, deixe o seu like, divulga essa mensagem, gente, divulga este programa, porque eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Lembrando que todos os domingos, a partir das 18 horas, horário da Flórida, aos 6 p.m, nós estamos já nos reunindo, estamos juntos, celebrando, cultuando a Deus, ali no nosso templo, no número 21075 da Kessara Avenue. Você que está me ouvindo, que mora, quem sabe, em outro estado aqui nos Estados Unidos, que mora em Orlando, que mora em Boston, que mora em Connecticut, que mora em Massachusetts, quiser nos fazer uma visita aqui na Flórida, no Sarasota County, a nossa igreja está na cidade de Port Charlotte, 21075 da Kessara Avenue. Pastor Wallace, muito obrigado, Pastor Wallace, pela sua participação. Muito obrigado pelo seu carinho, seu apoio, sua ajuda, seu esforço, e temos certeza que o nome do Senhor foi glorificado nesse dia. Amém, pastor. Eu que agradeço, sempre à disposição, sempre que precisar, estamos aqui para cooperar, fazer a obra de Deus e levar aos nossos ouvintes a palavra do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe você aonde você estiver, em nome de Jesus. É isso aí, gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, e não se esqueça de divulgar, não se esqueça de dar um like. Deus abençoe vocês e a gente se vê na próxima semana. O programa deve ir ao ar, Pastor Wallace, ou todo sábado, ou no mais tardar toda segunda-feira, tá certo? Amém. Todo sábado nós queremos postar o programa no ar, ou no mais tardar no início da semana, segunda-feira, para abençoar os ouvintes. Dá um abraço, manda um alô pro pessoal e nós já estamos despedindo, Pastor Wallace. Grande abraço a todos, sejam sempre ligados aí, sintonizados juntamente conosco, e próxima semana nós temos uma palavra de Deus ao seu coração. Muito obrigado
e Deus abençoe a todos. Muito obrigado, gente. Fique com Deus e tenha um bom final de semana. Vá para a igreja, corra para a igreja, porque a hora é agora. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau.